Querido amigo, vamos agora estudar mais um bonito e importante tema das Escrituras: o maior dos milagres. Talvez alguém diga: o maior dos milagres para mim é Deus fazer aquilo que eu quero. Rogo a Deus para que Ele nos ajude a compreender a sua vontade para a nossa vida. E, igualmente, que a sua palavra possa fortalecer a nossa esperança. Eu pude testemunhar o que Deus fez de maravilhoso na vida de Sebastiana Peron. No ano de 1994, na cidade de São Paulo, eu pastoreava um distrito e um dos anciãos de minhas igrejas gostava de fazer entrega de folhetos aos sábados à tarde, batendo de porta em porta. Quando tocou a campainha da casa de Sebastiana e Dorival, ele pôde perceber a vinda de Dorival para atendê-lo, com um semblante bastante carregado e pesado, lhe dizendo: meu senhor, hoje eu não tenho condições de lhe atender. O ancião, olhando para aquele homem, vendo a sua luta, a sua angústia, ele disse: será que eu posso ao menos saber o seu problema e orar em seu favor? Dorival disse: pois não. Então vou orar agora, disse o ancião Valdomiro. E ele fez uma oração: Senhor, não sei qual o problema exatamente que esse homem está vivendo durante todos esses dias, mas ele relatou a enfermidade da sua esposa. Eu peço que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a vida dela e faça por essa família o melhor. Valdomiro, sem tomar o tempo, entregou um folhetinho nas mãos de Dorival e disse que voltaria na semana que vem para tentar visitar essa família. Ao que recebeu um sim do chefe de família. Na semana seguinte, Valdomiro retornou àquela casa. Entrou naquele lar e pôde ver a dona Sebastiana deitada sobre um leito e saber que já fazia quase um mês que ela estava em coma. Esteve por muitos dias no hospital, mas agora foi ensinada ou induzida a ser levada para casa pelos seus familiares, a fim de que pudesse ali no leito, perto da família, aguardar os seus últimos dias de vida. A verdade é que ela estava sofrendo de triquinose, um vírus muito forte e terrível, adquirido dentro de sua alimentação. E ela então já havia passado por crise de desmaios, dores terríveis, e agora estava somente aguardando a morte. O ancião, humildemente, abriu a palavra de Deus, falou que Deus é o Senhor dos impossíveis humanos, colocou a vida daquela senhora nas mãos do Criador e mais uma vez orou. E disse: semana que vem eu volto, se vocês assim permitirem. Aconteceu então que, com o passar de 3, 4 semanas, Sebastiana começou a ter movimentos nos seus membros, pernas e braços. Não muito tempo depois, ela pôde abrir os seus olhos. Mais à frente um pouquinho, conseguiu se assentar na cama, conseguiu conversar com a família. Nenhuma sequela ou perda de memória se demonstrava ter ocorrido. E, algum tempo depois, ela já podia ser conduzida, pelo menos numa cadeira de roda, para visitar a igreja. Deus operou poderosamente na vida dessa senhora. Daqui a pouco, ela conseguiu andar com o auxílio de uma bengala. E, não muito tempo depois, ela já podia agora entrar pela igreja usando as suas próprias pernas, sem auxílio. Olhando para trás, sabendo tudo o que havia passado, mas testificando de que Deus havia curado milagrosamente, não deixando nenhuma sequelas. Valdomiro, ancião, começou a estudar com essa família. E alguns meses depois, eu tive a alegria de conduzir ao tanque batismal Sebastiana, o esposo Dorival, seus filhos, seu genro, e todos entregaram a sua vida ao Senhor Jesus através do batismo. Queridos, eu pude perceber assim, que Jesus continua sendo tão poderoso e tão real na vida das pessoas hoje, como quando Ele viveu e esteve aqui sobre a terra. Há um texto nas Escrituras, em São João, no capítulo 20, versos 30 e 31, que eu gostaria de ler com todos nós. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro.
Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A Bíblia nos diz que Jesus realizou muitos milagres quando esteve aqui nessa terra. E nós encontramos na Bíblia aquele que pode ser considerado o primeiro milagre realizado por Jesus. E ele está relatado no Evangelho de São João, no capítulo 2. A cidade de Caná estava vivendo um momento muito especial. A celebração de uma grande festa matrimonial. E convidados muito especiais estavam fazendo parte dessa cerimônia. Entre eles estava a mãe de Jesus, Jesus e também os seus discípulos. E é interessante, queridos, que naquele tempo, uma cerimônia de casamento era um pouco diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Uma cerimônia de casamento naqueles dias poderia durar até mesmo uma semana. Podemos imaginar, se fosse nos dias de hoje, você participando de uma festa no domingo à noite, indo trabalhar na segunda-feira, e à noite, sabendo que você tem um compromisso, ou a continuidade desse compromisso que já começou no início da semana. E assim sucessivamente por vários dias. Que coisa interessante. Entendemos também, através dos estudiosos, que o principal elemento ou ingrediente de uma festa de casamento naqueles dias não era, como hoje, o bolo da noiva, mas sim o suco da vide. Porque o suco de uva representava a felicidade, a alegria celebrada pelos noivos e também pelos seus familiares. Um outro aspecto curioso é que o único elemento que não poderia faltar numa celebração como esta era realmente o suco. Tudo mais era compreensível se acabasse. Mas o suco de uva, este sim, representando a celebração, a felicidade, jamais poderia faltar. A falta dele poderia significar, inclusive, o despreparo, manchar a reputação da família hospedeira. A cidade de Caná da Galileia tem sido hoje identificada pelos estudiosos como sendo a cidade de Quiberticana, que fica a cerca de 14 quilômetros ao norte de Nazaré. E, inclusive, os turistas que passam por ali, até mesmo podem receber ali um cálice contendo um pequeno gole de vinho, tentando fazer memória a esse primeiro milagre realizado por Jesus ali naquele lugar. Maria, muito provavelmente, ela tinha algum tipo de parentesco com a família dos noivos. E certamente, nessa situação, ela estava oferecendo os seus préstimos para ajudar também na distribuição. E foi exatamente aquilo que não poderia faltar, que se esgotou. E Maria, dotada de uma sabedoria de Deus, e aqui devemos compreender que sabedoria é diferente de inteligência. Todos nós somos inteligentes porque somos filhos de Deus. Deus, o nosso Criador, é um ser inteligente. Mas somente aqueles que pedem a Deus sabedoria, que é visão, discernimento, capacidade de antever a crise, mesmo quando ela está prestes a acontecer. Esses somente os que buscam a encontrarão em Deus. E Maria percebeu a situação constrangedora. Diz a Bíblia que imediatamente ela procurou o socorro, a ajuda de Jesus. E ele disse a ela: mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o momento. Porém, ouvindo isso do filho, ela saiu dali, foi à direção dos serventes e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Nós identificamos assim alguns passos importantes para que milagres possam ocorrer em nossa vida. O primeiro deles é o fato de que Maria enxergou, identificou uma situação de perigo, de sofrimento, de angústia e de crise. Ela tinha sabedoria. E ao perceber então, ela logo em seguida buscou o socorro, a ajuda de Jesus. Não importa quão doloroso e difícil possa ser o problema que estamos passando em nossa vida, ou quão urgente
devam ser as providências que tenhamos que tomar. Devemos compreender que, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a ajuda em Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Ele é o nosso Salvador. Jesus quer ser o seu Salvador pessoal, o meu, o nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, devemos sempre confiar a Ele as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos problemas. Sabemos também que a especialidade do pecado é estragar aquilo que é bom. É roubar do ser humano a felicidade, a paz, a alegria. O pecado é um vírus terrível que atinge todos os seres humanos que habitam sobre a terra. Aquele casamento mal havia começado. E a crise, as dificuldades, já estavam se instalando na vida daquelas pessoas. Maria procurou a ajuda de Jesus. Esse é o segundo passo. Mas ela teve também que dar o terceiro. E esse é confiar em Deus, confiar na direção de Jesus, exercer fé. Maria não sabia o que Jesus faria, nem quando faria, nem como faria, mas ela tinha certeza de uma coisa: Ele agiria no momento certo, e o que Ele fizesse seria o melhor para a felicidade e o bem-estar daquelas pessoas. Muitas vezes nós pedimos a Deus e nos esquecemos que Deus pode responder de formas variadas às nossas orações. Algumas vezes Ele pode dizer sim, outras pode dizer não, se o não for o melhor para nós. E até mesmo Ele poderá dizer para cada um de nós: espere um momento, ainda não é o momento, no momento certo eu vou agir. Nós devemos ter a certeza de que quando Ele agir, e Ele vai agir, Ele fará por nós o melhor, mesmo que o melhor seja o não. E foi assim que ela fez. Ela imediatamente foi aos serventes e ela disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Quando eu busco a Jesus de todo o meu coração, faço dele o meu socorro bem presente, faço dele o meu Salvador pessoal, eu preciso também fazer dele o meu melhor amigo. Confiar, ter fé que Ele me ama, de que Ele está do meu lado, de que no momento certo Ele vai agir na minha vida, Ele quer a minha felicidade, quer a minha realização. Mas eu preciso também fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. Foi o que ela disse. Queridos, muitos querem fazer de Jesus o seu Salvador pessoal. Outros também o fazem como seu amigo. Mas será que todos estamos também fazendo de Jesus o Senhor da nossa vida? Aqui está a sua palavra. Aqui estão os seus ensinamentos. Aqui estão os seus mandamentos. Aqui está a sua orientação para que nós possamos viver uma vida melhor, de paz, de segurança. Jesus é o Senhor da nossa vida. Temos seguido estritamente as orientações que Ele nos tem para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Você não pode desejar ter saúde sem fazer o mínimo possível para que a saúde seja uma realidade em sua vida. Você também não pode caminhar pelas ruas pedindo a Deus que lhe dê segurança, sem que você obedeça às leis de trânsito e de pedestres, olhando para ambos os lados no momento de atravessar a rua. Você não pode se banhar apenas abrindo o registro do chuveiro e ficando do lado de fora do box. É necessário se colocar numa posição favorável para receber as bênçãos de Deus. Jesus, o meu Salvador, em primeiro lugar. E eu busco o socorro deste Salvador querido. Mas Jesus é também o meu amigo. E eu agora confio em Jesus. Sei que Ele vai agir poderosamente no momento certo em minha vida, fazendo por mim o melhor. Mas eu também preciso fazer tudo o que Ele me disser, para que a vitória, a bênção, a solução possa acontecer em minha vida. Queridos, tudo aquilo que Jesus pediu foi feito. E o resultado foi um lindo milagre.
o primeiro milagre da história do ministério de Jesus aqui na terra, transformando a água no suco da uva. 6 talhas postas ali, deveriam estar cheias de água. E Jesus, pedindo a bênção do Pai, pôde agora multiplicar ali, transformando aquela água, simples água, no mais saboroso vinho que aqueles nubentes e seus convidados puderam experimentar. Cerca de 720 litros de suco de uva foram produzidos ali num instante, num milagre maravilhoso. Queridos, é importante nós compreendermos o seguinte, compreendermos que hoje Jesus quer também operar poderosamente em nossa vida. Jesus quer transformar as nossas tristezas em alegrias, quer transformar os nossos problemas em soluções, quer transformar o nosso desespero em esperança, conflitos em paz, fraqueza em poder, derrotas em vitória. Tudo isso Jesus quer fazer e pode fazer em nossa vida. Certa vez, um homem incrédulo, ele abordou um cristão fazendo a seguinte observação. Ele disse: mas será que você pode mesmo acreditar nessas histórias que a Bíblia relata? Que Jesus curou o paralítico? Que Jesus ressuscitou o morto? Que Jesus deu vista ao cego? Será que você pode acreditar que Jesus, num estalar de dedos, num instante apenas, ele transformou ali 700 litros de água em suco de uva? Então aquele homem cristão, ele humildemente disse: olha, realmente eu não pude ver com os meus próprios olhos Jesus transformando água em vinho. Eu não pude ver Jesus curando o paralítico, nem devolvendo a visão ao cego. Mas uma coisa eu vi. Eu vi Jesus transformar a pinga que eu bebia no alimento que hoje é servido lá para minha esposa e para os meus filhos na minha casa. Eu vi Jesus transformar as brigas, o choro da minha esposa e dos meus filhos, na paz, na alegria que hoje nós vivemos em nosso lar. Eu vi Jesus transformar o dinheiro que eu perdia nas sarjetas da vida, na jogatina, no guarda-roupa, na mesa e nas cadeiras que hoje nós temos em nossa casa. Isso eu vi Jesus transformar. Queridos, contra fatos não existem argumentos. Você tem testemunhado em sua própria vida as coisas maravilhosas que Jesus tem feito por você, ou quem sabe na vida das pessoas que estão ao seu redor. Jesus hoje ainda é tão interessado na sua felicidade e tão poderoso para ajudar você a alcançar vitórias e ser feliz, como ele foi nos dias em que ele esteve aqui. Sebastião Lima foi alguém que por muitos anos ele correu atrás dos prazeres efêmeros dessa vida. E um dia ele conheceu a Jesus como seu Salvador, amigo e também Senhor de sua vida. E ele entregou a sua vida ao Senhor. Por 35 anos, ele havia feito uso do tabaco, do cigarro. E essa foi mais uma das vitórias que Jesus lhe deu. Lhe deu forças para deixar de usar. Por 2 anos, ele pôde louvar o nome de Deus, servir a Deus com grande alegria no seu coração. Ele era uma pessoa muito comunicativa, bem-humorada. Mas depois de 2 anos, ele percebeu que ele estava com uma grave doença, um câncer na laringe. Sebastião agora já não queria mais estar perto das pessoas. Ele usava um lenço protegendo a sua boca, porque as feridas da sua laringe, elas produziam um odor desagradável. Ao longe podíamos ver Sebastião Lima acenando para nós. O tempo foi passando. E chegou um momento então que Sebastião Lima sucumbiu. Mas um dia antes de sua morte, ele escreveu uma pequena carta. E eu a trouxe aqui.
E ele dizia o seguinte em sua carta: carta aberta a todos. Que todos os presentes saibam que Deus operou o grande e maior milagre da minha vida quando aceitei a Jesus como meu Salvador, e Ele me perdoou e transformou. Apelo a todos que lerem esta carta, para que façam o mesmo em suas vidas. Durante muitos anos eu fumei, até o dia em que busquei em Deus forças para vencer o mau hábito, e Ele me deu a vitória. Porém, o cigarro fez um grave estrago em minha saúde, e provocou-me esta doença fatal. Portanto, apelo a todos que lerem esta carta, para que se porventura estiverem fazendo uso de alguma coisa que destrua a sua saúde, que larguem, abandonem urgentemente, antes que seja tarde demais. Eu não me sinto nem um pouco revoltado. Pelo contrário, sou muito grato a Deus pelo maior milagre que Ele já fez por mim, salvando-me, transformando-me e me dando a certeza da vida eterna. Assinado Sebastião Lima. Ele deixou um bilhete pedindo que essa carta fosse afixada no seu caixão, por ocasião do seu velório, para que todos os presentes ali pudessem ler aquilo que ele escreveu. Queridos, nem todas as pessoas foram agraciadas com milagres físicos realizados por Jesus, como levantar-se de uma cadeira de rodas, como ser curado de uma doença fatal, mas certamente, o maior de todos os milagres, Deus fará com todos aqueles que abrirem as portas do seu coração, deixando Deus agir e operar. E o maior de todos os milagres é realmente perdoar os nossos pecados, nos salvar da morte eterna, transformar a nossa vida e o nosso coração. Foi lindo o que Deus fez na vida de Sebastiana Perón, mas foi muito lindo e maravilhoso o que Ele fez também na vida de Sebastião Lima, mesmo não o curando da sua doença, mas salvando-o, transformando a sua vida e lhe dando a esperança da vida eterna. Este é o maior milagre que Deus poderá realizar na sua e na minha vida. Que Deus realmente possa nos abençoar. Que nós possamos entregar a Ele o nosso coração. Fazer de Jesus o nosso Salvador, amigo e Senhor. E eu tenho certeza que hoje mesmo Ele poderá fazer na sua, na minha, na nossa vida, o maior milagre. Se é isso o seu desejo, onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o maior de todos os milagres, o Senhor operou na vida de Sebastião. Operou na vida também de Sebastiana Perón, salvá-la, transformá-la. Tu conheces as nossas necessidades. Queira, Senhor, agir poderosamente na vida de todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem, para que Tu possas fazer o melhor por cada uma delas. Mas, Senhor Deus, principalmente, opere na vida dessas pessoas este grande milagre. Salvá-las, dar-lhes a esperança da vida eterna, transformar a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus oramos.